Eu quero nesse vídeo aqui falar um pouquinho mais sobre domínio. Então, antes de falar de domínio, eu vou falar um pouquinho de função, tá? Então, se eu tiver uma função f aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma função f, o que significa eu ter essa função f aqui? Significa que eu vou colocar valores aqui dentro dessa função, tá? O f como se fosse uma caixa, por exemplo, transformadora. Eu coloco valores x aqui dentro dessa caixa e essa função vai gerar outros valores para mim, que serão a f de x, beleza? Então agora para a gente dar um exemplo do que seria um domínio, analisar o domínio de uma função, vamos considerar a função f de x aqui, ó, igual a 2 sobre x. Nesse caso aqui, ó, então eu tenho uma função f, e aí se eu colocar um valor de x igual a 3, por exemplo, aqui dentro, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a f de 3. E nesse caso está definida tranquilamente. Ó, f de 3, quando eu trocar aqui embaixo, né, vai ficar igual a 2/3. Então f de 3 ali, ó, é igual a 2/3. Um outro exemplo aqui seria, por exemplo, se eu pegasse essa função f, mesma função, e colocasse o π ali, né, como valor do x. O que isso me iria retornar? Muito fácil, muito simples. 2 sobre π. É muito fácil determinar, então, os valores dessa função. Agora, vamos fazer uma coisa interessante aqui, ó. Pegar essa função f também e tentar colocar ali como valor do x o zero. E agora, qual o valor que essa função vai me retornar? Ora, aqui é o seguinte, ó, se eu colocar o zero aqui embaixo do 2, 2 dividido por zero é um valor indeterminado. Eu não tenho como saber quanto dá 2 sobre zero. Então, nesse zero aqui, se eu colocar um zero na função, eu vou ter aqui um simples sinal de interrogação, porque eu não sei qual vai ser o valor aqui, beleza? Portanto, eu posso dizer aqui, ó, que o domínio dessa função f é o conjunto de valores para o qual essa função aqui está definida. Então, vamos escrever isso daqui para ficar mais simples de entender. Olha só, o que vai ser o domínio de uma função aqui, ó. Domínio de uma função. O que vai ser isso, então? O zero vai fazer parte do domínio? Vamos lá, você vai dizer agora mesmo, né? O zero não faz parte porque a função está indefinida aqui. Então, é o conjunto de valores para o qual a função está definida. Portanto, aqui eu vou escrever que é o conjunto de todos os valores do x para os quais a função f está definida. E agora, qual vai ser, por exemplo, aqui nesse caso específico dessa função, qual vai ser o domínio? Vamos escrever aqui o domínio dessa função específica. Eu vou colocar entre chaves, tá? Porque é a notação matemática básica aqui para você que quer representar na forma de teoria dos conjuntos. Eu vou dizer que são os valores do x que pertencem aos números reais, só que não pode ser todo e qualquer número real. Por exemplo, aqui, ó, eu não posso ter o zero. Esse R com tracinho do lado, ele representa exatamente o conjunto dos números reais. Então aqui são todos os valores do x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser diferente de zero nesse caso. Pois essa função aqui está definida para todo e qualquer número real, com exceção, a única exceção é o zero, porque aqui eu teria uma divisão por zero, e você sabe que dividir por zero é um problema na matemática. É ou não é? Mas agora você repara o seguinte aqui, ó, não preciso ter f's e x's aqui, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma outra função, digamos g de y, em que eu tenho a raiz quadrada de y menos 6 nesse caso. E aí aqui, é claro, você vai mudar. São todos os valores do y para os quais a função g está definida, tá claro? Então, vai depender aí de quais letras nós estamos usando. Então, essa função aqui agora vai ter qual domínio? Nesse caso aqui, ó, nós temos a função g, certo? E nós estamos colocando lá dentro os valores de y e essa função vai nos retornar valores g de y, tá claro? Nesse caso aqui, nós estamos lidando com raiz quadrada, então aqui dentro, ó, para que essa função possa ficar definida bonitinha, aqui dentro não posso ter valores negativos, concorda comigo? Então tem que ter valores não negativos, e para isso é o seguinte, se eu tiver valores negativos aqui, é claro que esse número não vai fazer parte do conjunto dos números reais. Logo aqui, para definir o domínio dessa função, os valores do y aqui, ó, menos 6, precisam ser maiores ou iguais a zero. E aí, nesse caso, quando eu adicionar 6 em ambos os lados, eu posso dizer que o y é maior ou igual a 6. E agora, será que eu já posso escrever o domínio? Posso. Aqui tranquilinho, né? O domínio dessa função aqui, ó, domínio, vai ser o quê? Vai ser todos os valores do y que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que o y vai ser maior ou igual a 6. Beleza? Mas será que eu tenho apenas essas maneiras aqui de escrever o domínio, de determinar qual é o domínio de uma função? Claro que não. Eu posso definir, por exemplo, aqui uma função bem exótica. Então, por exemplo, deixa eu botar uma função exótica aqui. Vou colocar uma função h de x. E eu vou dizer que essa função h de x aqui, ó, vai ser igual a 1. Se o meu x for igual a π, certo? E essa função aqui vai ser igual a 0 se o meu x for igual a 3. E agora, qual será o domínio dessa função aqui? Eu te encorajo a pausar o vídeo, você tentar fazer,
que agora eu vou te dar a resposta, tranquilo? Vamos lá então. Aqui essa função está definida apenas para dois valores do x. Eu sei que se eu colocar o x igual a π, eu vou ter como resultado da função 1. E se eu colocar o valor do x igual a 3, eu vou ter o 0. Então, por exemplo, aqui, ó, h de π vai ser igual a 1. E h de 3 vai ser igual a 0. Olha aí. Mas e agora? E se eu quiser saber, por exemplo, o valor da h de 4? Isso aqui vai ser quanto? Não sei. Não está definida para o valor x igual a 4. E se eu quiser saber quanto é h de menos 1? Também não sei. É um valor que está indefinido. Não defini esse valor dessa função aqui. Beleza, então qual vai ser o domínio aqui dessa função? O domínio aqui, ó, vai ser o seguinte. Nesse caso, nossos únicos valores ali que o x pode assumir nesse caso é o π e o 3, né? Então, eu vou ter aqui 3 e π como domínio dessa função apenas, pura e simplesmente. Então eu espero que esse vídeo tenha te dado um pouquinho mais de intuição sobre por que a gente precisa calcular esses domínios aí, né? Porque nem todas as funções estão definidas para todos os números reais, como você percebeu aqui por esses exemplos. Pode ter função aí que estejam definidas apenas para 2 valores, ou apenas para os números naturais, ou inteiros, ou racionais, enfim. Então, que você tenha entendido esse vídeo, que é muito importante. Até o próximo vídeo.